Bom dia a todos vocês, jovem do Messier, que está vendo esse vídeo pela parte da manhã. E bom dia a todos vocês que estão vendo esse vídeo pela parte da tarde. Hoje nós estamos aqui na barbearia do nosso ex-aluno aí, formado pela Escola Caleb, entendeu? Por mim também, pelo Mike, dos nossos instrutores. Hoje ele está aqui desenvolvendo já seu trabalho dentro do seu salão, né? Um salão bem bacana, bem sofisticado, entendeu? Obviamente a gente está mantendo aí uma boa distância de 3 metros. Obviamente estou aqui sem a máscara nesse momento porque estou fazendo já essa live aí para vocês aí online, entendeu? Esse vídeo online, então com a máscara fica meio difícil a saída do sol, mas a gente está mantendo aí essa distância do isolamento aí. Então hoje estou aqui direto no salão dele, um salão bem legal, bem montado aí, desenvolvido, bem trabalhado, entendeu? O Júnior está ali de fundo, ali fazendo já sua arte, um trabalho bem trabalhado aí com os seus clientes, entendeu? E é um jovem também que começou aí com a sua carreira aí promissória. Aí tá de fundo aí o Júnior aí fazendo um excelente trabalho, né, com o seu cliente aí, dentro do seu salão, né? Um jovem que começou aí como vocês, entendeu? Seguindo a carreira, desenvolvendo bem. Então um abraço para vocês. Agora eu vou deixar aí um grande vídeo aí do nosso companheiro, Felipe Caetano, onde vai estar dando umas dicas aí, os 9 erros que não pode acontecer dentro da barbearia, beleza? Então um abraço aí para vocês, até a próxima oficina, até a próxima aula online nossa aí. Fala galera, tudo certo? Cara, uma das melhores maneiras de tu aprender a estudar é descobrir quais os erros que tu estás cometendo. Cara, eu tô errando isso, como é que eu resolvo e tal. E hoje eu quero trazer pra ti 9 erros super comuns que às vezes fazem com que o barbeiro fique travado e ele não consiga evoluir. Eu vou trazer pra ti quais são os erros, o porquê que é um erro e como que tu deves resolver ele. Beleza? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. O primeiro erro, e é um erro clássico do barbeiro, né? Eu acho que até uma característica do barbeiro, é não conversar antes com o cliente. Na verdade, o não conversar, ele parte até do ponto de tu analisar o cliente. Ou seja, quando o cliente entrou na tua barbearia, a conversa ela já começa a existir. Ou seja, tu já começa a perceber mais ou menos quem é aquela pessoa e quando ela sentar na tua cadeira de fato, vai acontecer a conversa. Por que eu digo isso? Porque quando o cliente ele chega, ele vai mostrar pra ti como que ele tá no dia a dia dele. Então às vezes o cara chega com aquele cabelinho bem pra baixo assim, ó, sabe? Uma franjinha. E na hora que tu corta o cabelo e finaliza, tu bota um baita de um topete pra ele. Mas o dia a dia dele é aquilo ali. Então na hora que o cliente entra, tu já começa uma conversa contigo em relação ao estilo do cliente. E quando ele sentar, tu precisas conversar com ele para acertar sempre o corte do cliente. É aquele lance que eu te digo. Tu tens que entrar na cabeça do cara, descobrir o que ele quer e aí sim trazer o corte para ele. Eu tava fazendo uma live esses dias e o cara me perguntou o seguinte: pô Felipe, às vezes o cliente pede para que passe um pente meio na lateral inteira e ele corta em cima. Beleza, quando o cliente ele pede para passar um meio na lateral inteira, ele não entende que se ele passar o meio até aqui em cima e quiser fazer a conexão, o cabelo vai ficar todo desestruturado. Quando o cara fala uma coisa desse tipo, tu tens que conversar com ele. Tá, beleza. Tu queres fazer uma meio aqui na lateral. Então tu gosta de um leve degradê? O cara assim, não gosto muito. Tá, mas espera aí. Como é que tu gosta do teu topete? Ah, o topete eu gosto dele um pouquinho mais alto. E tu gosta de pentear e ficar certinho? Isso, eu gosto de um topete um pouquinho mais alto, de pentear e deixar bem certinho. Então, olha só, na verdade, ele não tem como ter um pente meio até aqui em cima com um topete alto e conectado bem certinho. Porque se eu jogar o pente meio até aqui, eu vou ter que arredondar totalmente o corte dele. Até dá para deixar um topete. Até dá se tu fizer a separação do topete e deixar o topete desconectado. Mas, na grande maioria das vezes, o cara quer um degradê, mas ele não sabe que aquilo que ele está pedindo é um degradê conectado e estruturado certinho com um topete na frente. Então tu tens que fazer perguntas e é meio que uma investigação mesmo, de verdade. O que esse cara quer? Como é que esse cara usa? Como é que tu estás no dia a dia? O que tu não gosta? O que tu gosta? Como é que tu arruma? Tu te arruma? Tu não te arruma? Tu usa pomada? Tu não usa pomada? Entendeu? Então tu faz várias perguntas pro cara para saber como é que vai ser o dia a dia dele. Porque digamos que o cara te peça alguma coisa, tu faz um baita de um topete, pô, massa, finalizei, ficou bonitão e tal, olha só, topetão, que legal. Mas aí no dia a dia ele usa aquela coisinha, aquela franjinha na frente e tu não cortou, tu não fez o corte
preparado para isso. Não pode acontecer. Tu tens que deixar o corte, pelo menos tu tens que perguntar para ele, descobrir, eu não gosto muito de arrumar, só quando eu vou numa festa. Então beleza, eu vou te arrumar para festa, vamos ver, vai ficar assim na festa. Mas o teu dia a dia é aqui, ó. Então deixa eu dar uma ajustadinha aqui na pontinha, deixar retinho, certinho, para que não fique estranho no dia a dia do cara. Então ter esta investigação é algo primordial. Outra dica bem legal para ti, quando tu for finalizar o cabelo dele, que é muito importante que tu finaliza sem pomada primeiro, sem nada, sabe? Sem pomada, sem gel. Finaliza como se fosse o dia a dia. Por que isso? Porque quando tu bota uma pomada, um gel, ele acontece um peso ali e pode acabar ocultando algum arrepiado que ele poderia ter no dia a dia. Então finaliza meio que sem nada, para ver como vai ficar no dia a dia dele. Se tu vê que, tem uma pontinha aqui, tu vem lá e tira aquela pontinha, ou fica um pouquinho arrepiado aqui, tu vai lá e tira aquele arrepiado e depois sim, tu capricha na finalização, deixa ele sair bonitão da tua barbearia, porque afinal de contas, a partir do momento que ele sair da tua barbearia, ele vai ser um marketing para ti. Beleza? Vamos para a próxima. Beleza, pessoal? A segunda coisa que eu tenho para te falar é o seguinte: pente corrido. Cara, o maior erro dos barbeiros é aplicar o pente corrido para fazer uma conexão. Olha só o que a galera faz e isso virou muito comum no mundo da barbearia. Tu vai começar a aprender e a primeira coisa que os caras te falam é, cara, faz a divisão em ferradura. Aí tu, caramba, tem que fazer divisão em ferradura em todo o corte que eu preciso e tal. Aí tu vai lá e faz a divisão em ferradura. Aí tu corta a lateral com a máquina e depois tu puxa aquele cabelo desse tamanho aqui, volume gigante, puxa pra cá e tu conecta no pente corrido. Cara, quando tu vai tentar conectar no pente corrido, tem um cabelo tão comprido que é até difícil de encaixar no pente e tu vai ficar lá batendo. Vai ficar muito tempo batendo no pente corrido, com grande chance de errar, porque o pente corrido, o pente e a tesoura eles são variáveis, então qualquer deslocamento errado tu podes fazer um corte errado, então tu corre muito risco. O pente corrido, e cara, isso assim, ó, tens que ter na tua cabeça. Se alguém um dia falar pra ti, não, o Felipe Caetano tá errado, tu fala pra pessoa, então aplica o que o Felipe Caetano tá te falando para ver se não vai dar diferença, tá? Faz esse desafio com a pessoa. Quando tu vai fazer o pente corrido, ele nada mais é do que a máquina. Exatamente a mesma coisa que a máquina. E se tu for fazer o pente corrido, vai demorar muito tempo. O que é o pente corrido? O que é a máquina? Eu já falei várias vezes aqui, mas eu vou repetir porque tem gente que não sabe. O pente corrido é pente e lâmina, certo? A lâmina é tesoura. A máquina é pente e lâmina. É a mesma coisa, a diferença é que a máquina é um motor que gira aquela lâmina numa velocidade absurda. Então na hora que tu vai se passar, tu vai se conectar, conecta direto com a máquina, meu. Não tem esse negócio de movimento em C, vai fazer movimento em C para depois conectar com a tesoura. Por quê? Não faz sentido. Pega a máquina, já conecta tudo de uma vez. O que a galera faz? Movimento em C e depois tu faz o movimento de encaixe. Pra quê? Faz tudo de uma vez só. Vai ser muito mais rápido, a chance de acertar é muito, muito, muito maior. Então o pente corrido, ele é para pequenos detalhes. Pô, eu quero finalizar essa conexão. Eu quero ajustar um detalhezinho aqui que a máquina não teve tanta precisão. Porque a máquina, na hora que tu bate, ela faz isso aqui, ó. Vai muito rápido. E às vezes no pente corrido que tu queres dar aquela lapidada, é isso aqui, ó. Pum, pum. 2 tesouradas. Tem como fazer 2 cortes com a máquina? Não dá, a máquina é muita potência. Então o pente corrido é para lapidar. A máquina é como se ela fosse uma coisa grosseira e ela viesse tirando tudo, sabe? Chega e tira tudo de uma vez só. Já o pente corrido é para pequenos detalhes. É como se tu fosse cortar grama. Na hora que tu pega o cortador de grama, tu só vai tirando tudo. Mas na hora que tu queres fazer o acabamento da grama, tu vais lá com, ou uma máquina um pouquinho menor, ou o tesourão lá tranquilo e tal. Então, para acabamento, os pequenos detalhes da conexão, aí tu utiliza o pente corrido. Se tu estiver utilizando o pente corrido para uma coisa um pouco mais bruta, vai demorar muito tempo. Então, não utiliza pente corrido na hora de fazer uma conexão. Na verdade, aqui nesse segundo, eu acabei botando 2 erros, né? Que é a conexão sempre fazer conexão ferradura. Não faz sentido nenhum, tá? Tu vai fazer conexão ferradura quando tu quiser um corte totalmente desconectado. Quando tu quiser um corte totalmente desconectado, vai na ferradura. Mas se tu quiser um corte conectado, cara, mete bronca não precisa de divisão nenhuma. Traz o cabelo para ti, passa a máquina, conecta e corre para o abraço. Vai ficar perfeito, vai ficar impecável, vai ser muito mais rápido. Ah, Felipe, mas eu gostaria de um topete um pouco mais destacado. Aí separa o topete.
Beleza? Vamos para a próxima. O terceiro erro que os barbeiros cometem, na verdade eu já até dei uma pincelada no anterior, que é fazer divisão em todos os cortes. Não tem necessidade de fazer divisão em todos os cortes, claro, dependendo da técnica que tu utiliza. Na minha não tem, tá? Eu gosto de trabalhar com pouquíssimas divisões e com divisões pontuais, certo? Eu gosto de agilizar todo o processo. Então, quando tu divide para tudo, o problema não é tu dividir para tudo, é tu dividir e tu aplicar a técnica que não teria necessidade de fazer divisão. Que foi o exemplo ali que eu dei na hora de tu dividir em ferradura. Por que tu vai dividir em ferradura? Vamos pensar um pouquinho? Por que tu não deve dividir em ferradura? O que é um cabelo conectado e um cabelo desconectado? Um cabelo desconectado é quando eu tenho um cabelo bem pequenininho e do meu cabelo do lado ele é gigante. Então eu tenho a diferença acentuada entre um fio e outro. O cabelo conectado é o encaixe, sabe o encaixezinho do corte? É um cabelo que ele tá pequenininho, daí ele vai crescendo aos poucos. O do lado é um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior e um pouquinho maior. É isso que acontece, beleza? E quando tu vai desconectar um cabelo, certo, tu precisa dessa separação. Tu afasta aquele cabelo para lá, tu afasta ele realmente para lá e tu passa a máquina. Porque na hora que esse cabelo ele voltar, só cortei aquele detalhe, então vai ter uma diferença muito acentuada. Agora, quando eu quero conectar um cabelo, eu obrigatoriamente preciso tirar tamanho daquele cabelo. Então eu tenho que trazer todo o cabelo para mim. Ah, Felipe, mas se eu trouxer todo o cabelo para onde eu vou cortar sem fazer a divisão ferradura, eu vou acabar cortando o cabelo aqui de cima. Ótimo! Porque se tu não cortar o cabelo aqui de cima, ele vai ficar uma ponta sobrando. O que acontece é que quando tu corta esse cabelo aqui, o de cima, aqui na lateral, na passada da máquina, olha só o quanto que esse cabelo deslocou. Tá vendo o quanto que ele deslocou? E quando existe um deslocamento, na hora que ele volta maior. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Olha só, olha o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Eu puxei a mecha e cortei todo mundo nesse ponto aqui. Tá vendo que tá todo mundo cortado nesse ponto? Agora eu vou voltar esse cabelo pro ponto dele. Tá do mesmo tamanho? Não tá. Então é isso que vai acontecer. Eu vou trazer e eu vou cortar. Vai ficar todo mundo encaixado quando eu trago para mim. Ah, Felipe, mas e o desconectado? O que acontece? O desconectado, ele é mais ou menos assim, ó. Eu jogo esse cabelo para lá e eu corto todo mundo aqui. E na hora que ele volta assim, ó. Bum! Tá vendo? Porque ele não foi conectado. Ah, e eu vou lá e vou ter que conectar no pente corrido, como eu te falei. Papá, e vem. Ah, errasse. Entendeu? Então aqui tu vai perder o tom. Então, ó, já faz todo mundo de uma vez. Não precisa fazer divisão em tudo quanto é tipo de cabelo. Felipe, me ensina a fazer divisão. Por quê? Por que tu queres aprender divisão? Alguns detalhes, tudo bem. Mas na minha técnica, eu quase não uso divisão. Eu não gosto, é a minha pegada, tá? Existem vários tipos de técnica, não quer dizer que só a minha tá certa. Mas eu não gosto de trabalhar com muita divisão. Não vejo necessidade e eu gosto de um corte que ele seja rápido, fácil de aprender, fácil de aplicar e que fica impecável. Vamos lá pro próximo. O quarto erro que os barbeiros cometem é utilizar a tesoura dentada para mascarar alguma coisa que tu não soube fazer. Então, por exemplo, às vezes tu vai cortar o cabelo e aqui em cima ele fica todo ondulado. Aí o que o cara faz? Pega a tesoura dentada e dá-lhe bum, 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 aplica a tesoura dentada em tudo quanto é canto e quando tu vê, pô, massa, já não tá tão ondulado. Por que isso é um problema? Porque a tesoura ela só tá disfarçando no momento. Depois de 7 dias, esse cabelo do cliente vai estar todo errado. Então, a tesoura ela não vai ajustar o teu erro. Ela vai esconder o teu erro por um breve intervalo de tempo. O que vai começar a acontecer com o cabelo do cliente? Algumas situações. Primeiro, o cliente vai começar a relatar que, cara, meu cabelo começou a arrepiar depois de uma semana. Pô, muito estranho. Ou, caramba, meu cabelo começou a ficar ondulado. Outra coisa, pô, eu não tô conseguindo mais arrumar o meu cabelo do jeito que eu arrumava. Por quê? Porque tu acabou disfarçando só ali no momento para não mostrar o erro. Tesoura dentada não é para ajustar o teu erro. Tesoura dentada é para lapidar o corte, muitas vezes tirar a densidade, muitas vezes dar volume, muitas vezes melhorar o encaixe, muitas vezes melhorar a penteabilidade. Então tu tens que saber para que tu vais utilizar a tesoura dentada. Ah, Felipe, mas eu uso ela porque eu não estou conseguindo acertar o corte. Não, então o problema não é ela, tu não vais utilizar ela, tu vais aprender como é que se faz um corte.
Não fica disfarçando. Às vezes o pessoal bota ela como muleta e, cara, resolvi ali na hora, tá tudo certo. Mas tu vai começar a perder os clientes porque eles vão perceber que o corte não tá ficando legal durante os dias que eles ainda não cortaram, né? Dá 7 dias, o cara já fica, cara, meu corte tá totalmente errado. Então não utiliza a tesoura dentada para cobrir esses pequenos erros que tu comete. Aprende a fazer do jeito certo. É a melhor maneira. Porque senão tu vai ficar sempre corrigindo, aí tu fica lá, pô, minha clientela tá empacada, não consigo ganhar mais de R$1.000 por mês, empaquei nos R$1.500 por mês e tu não sabe por quê. Às vezes é por um erro desse de o cliente, durante as semanas que ele não vai cortar, ele ficar incomodado. Então vai acontecer várias e várias vezes isso. Cabelo ondulado, cabelo arrepiado, cabelo difícil de pentear, e acho que é isso, né? Geralmente são esses pontos aí que aparecem. Então, não utiliza a tesoura dentada para fazer esse tipo de trabalho. Utiliza ela da forma correta, que é para uma conexão um pouquinho melhor, né? Só na ponta, para que o cabelo se acomode melhor, para tirar a densidade, para dar volume, até mesmo para penteabilidade, né? Para melhorar um pouco mais o penteado do cliente, ele conseguir arrumar com mais facilidade. E até mesmo, outro detalhe que eu esqueci, para ajustar a cor de um degradê, ele vai te ajudar bastante. Lembra que eu falei para ti? O degradê, quando tu vai fazer com a máquina, ele dá um passo largo. Quando tu utiliza a tesoura dentada, ele dá um passinho um pouco mais curto. Então, às vezes, isso é o suficiente para tu ajustar a cor do teu degradê. E muitas vezes a tesoura dentada é a única que consegue. Beleza? Vamos pro próximo. O quinto erro, eu acho que é o mais comum de todos e para mim o mais grave de todos, que é sempre arredondar o corte. O barbeiro que sempre arredonda o corte, ele está pecando na questão de estrutura. Quando tu arredonda demais o corte, tu perde massa aqui em cima. E quando tu perde massa ali em cima, tu perde penteabilidade. Porque quanto mais curto é o cabelo, menor o poder de penteabilidade. Como assim, Felipe? Faz o seguinte teste. Passa um pente na lateral. E esse cabelinho pequenininho, tenta pentear ele para ver se ele vai. Tu vai pentear, ele volta pro mesmo ponto dele. Ele não tem penteabilidade nenhuma. Agora, pega o meu cabelo que está um pouquinho maior aqui em cima e penteia. Ele vai, porque ele está um pouco maior e ele tem um nível de penteabilidade um pouquinho melhor. Então, quando tu arredonda, tu deixa muito pequeno aqui em cima e fica só com o cabelo aqui, ó, bem no meio. E isso estruturalmente não fica tão bonito, dependendo do cliente, obviamente, e para penteabilidade não ajuda demais. Ah, Felipe, mas o cliente pediu um arredondado. Aí é outra questão. Se o cliente pediu e tu entregou arredondado, 100% certo, nota 10. Agora, se o cliente nunca mencionou nada disso e tu sempre faz o arredondado, primeiro tem um problema de tu não estar atendendo ele. Segundo, é que tu estás com um problema no teu corte. Geralmente, o cliente gosta de um corte um pouquinho mais quadradinho, um pouquinho mais estruturado. Sinceramente, eu fiz a minha clientela toda basicamente transformando cortes arredondados em cortes quadrados. Cara, nunca falei isso pra ninguém, mas minha construção de clientela foi simplesmente isso, estrutura de corte. Ah, pô, o cara sabe fazer um baita de um degradê, mas arredonda. O que eu ia lá? Fazia um belo degradê e deixava quadradinho. Conquistei o cliente, porque consegue arrumar melhor, fica muito mais bonito, visualmente fica mais equilibrado. Então, esse simples fato de tu saber como arredonda, saber como deixa quadrado, saber como deixa triangular, já te dá uma grande vantagem com a clientela, beleza? Tem muita gente fazendo degradê bonito, mas quando tu faz um degradê bonito e arredondado, tu perde várias características do corte. Sem contar que é muito mais fácil fazer um degradê arredondado, porque tu não tens limite em cima. Ah, passei do ponto da estrutura. Ah, tudo certo, vou trazer o degradê até aqui em cima. O primeiro degradê que eu fiz, eu sou traumatizado até hoje, né, que fizeram em mim, o cara simplesmente passou uma máquina 4 até aqui o meio. Eu pedi, pô, eu gostaria de um corte um pouquinho mais quadrado. Ah, tá. Isso é, beleza. O cara simplesmente pegou assim, ó, botou lá em cima. Deu, cara, como assim? Eu queria um corte quadrado. Ele arredondou de uma vez só. Nem prestou atenção no que eu estava falando. Então esse é o cuidado que vocês têm que ter. Cuidado para não ficar com aquela cisma de sempre arredondar o corte do cliente. Beleza? Vamos para a próxima. Esse é um erro clássico. Tirar demais na hora do redemoinho. Tirou demais, arrepiou. Por que tirou demais, arrepiou? O redemoinho é como se tivesse um apoio no cabelo aqui embaixo segurando ele. E tu só quebra esse apoio aqui quando o cabelo cresce, tem peso e ele derruba. Então quando tu corta demais, ele fica leve e essa base aqui acaba superando o cabelo e deixando ele em pé. Então sempre quando tu tira demais, acaba arrepiando. Certo, Felipe? Mas pô, como é que eu vou saber o ponto do redemoinho dele? Conhecer o cliente é algo que vai te ajudar bastante, mas pentear bem o cabelo antes de começar. Quando chega um cabelo novo que eu não conheço o cara, eu penteio bastante, penteio para o lado, penteio para o outro, para saber qual é o ponto. Ainda assim, tu não vai conseguir determinar só olhando. O cabelo pode te surpreender. Qual é a melhor ferramenta que tu tens? Conversar com o cliente.
Se tu não conversar com o cliente e não fizer a pergunta, cara, teu cabelo costuma arrepiar? Porque tu vai conseguir identificar, sabe? Tu vê aquele redemoinho grandão, um cabelo que é um pouquinho mais leve, um cabelo que tem um pouco de vida própria e tal. Pergunta pro cara, teu cabelo costuma arrepiar? Cara, pô, geralmente corta o meu cabelo e ele arrepia. E é um problema pra ti? Pô, é um problema pra mim. Então beleza. Aqui atrás tu tira bem pouquinho, quase não tira, e vai tentando descobrir qual é o limite desse cabelo. E alguns cabelos eu tirava um pouquinho, penteava e tal, aí depois que eu finalizava o corte, dava uma olhada geral, eu acho que dá pra tirar mais um pouquinho. Tirava mais um pouquinho, chegou no limite dele, então eu vou parar. Então vai com calma, porque o redemoinho, tu perde o cliente muito fácil se tu arrepiar, mas tu conquista muito fácil se tu não arrepiar. Tem vários clientes que têm esse problema e era uma outra estratégia que eu utilizava também. Sempre perguntar e tentar descobrir e não falhar nesse ponto. Tu falhou, tu perdeu. Tu acertou um cliente que veio, nunca cortou contigo e sempre deixa arrepiado, esse cara vai ser teu cliente pro resto da vida dele. Beleza? Então cuidado com o redemoinho. Entenda essa questão de peso. Não tenta mascarar o redemoinho passando gel. Ai, meu Deus, arrepiou um pedacinho aqui e tal. Primeiro que tinha que ter a conversa com o teu cliente, né, para isso não acontecer. Mas se por acaso isso acontecer, tu tens que jogar limpo com o teu cliente. Olha, isso sempre acontece contigo mesmo? Sempre acontece comigo e tal. Dá a solução para ele. Cara, a gente tem duas soluções aqui. Ou tu deixa crescer bastante esse cabelo até que ele pese, a gente vai ajustando isso. Ou então eu deixo bem curtinho mesmo, não aparece. Na hora que começar a crescer, ele vai começar a arrepiar, mas eu vou lá e corto de novo. É um jogo que tu tens que ter. Não bota o gel escondido ali, porque, cara, botar o gel escondido, o cliente quando chegar em casa ele vai perceber. Aí vai perder para sempre o teu cliente. É melhor que exista uma conversa franca antes, sem fazer com que o cliente descubra na casa dele que, cara, meu barbeiro errou. Mostra ali, olha, aconteceu isso e tal, dá para resolver assim ou assim. E resolve a situação. Vamos para a próxima. E o sétimo maior erro é subir demais na hora do acabamento, em todos os pontos. Tanto a costeleta, quanto aqui em cima da orelha e quanto na nuca. Quando tu sobe demais na nuca, o cara fica com o pescoço desse tamanho e fica com a cabecinha bem pequena. Então cuidado, cara, tenta subir o mínimo possível na hora que tu for fazer o acabamento. E outra, quanto mais tu entra no acabamento, mais cabelo tu vai pegando. E isso no dia seguinte parece que o cara não cortou o cabelo faz um mês já, porque aquela região vai crescer muito cabelo. Então tenta não invadir demais. A mesma coisa em cima da orelha. Tem bastante gente que insiste em deixar aquele desenho perfeito e às vezes o desenho perfeito vai lá em cima. Aí o cliente olha de frente, ele vê a orelha, pele e cabelo. Cara, isso é ridículo. Quando tu vê orelha, pele e cabelo, tu errou. Então não sobe demais. Preserva o máximo possível, deixando um desenho bonitinho, deixando bem limpo, mas sem ir demais, sem exagerar demais. A costeleta, a mesma coisa. A costeleta é algo que o cliente, tu vai fazer no cliente, tá aqui na frente, então o cara vai enxergar muito fácil. Conversa com ele, como é que ele gosta e tal, troca uma ideia e mostra, cara, aqui é um tamanho ideal pra ti, tu gosta e tal, como é que tu curte, e tu vai lá e faz. Com o tempo ele vai começar a te dar liberdade, cara, o que tu acha? Pô, acho isso, aquilo e tal, já tem uma conversa um pouquinho melhor, beleza? Então, cuidado para não entrar demais. A mesma coisa nas laterais. Essa lateral aqui tu tens que tentar deixar o mais natural possível. Claro, um desenho reto, bonitinho e tal, mas sem invadir demais. Tu invade demais, logo dá a sensação que o cabelo quase não foi cortado, né? Que parece que tu entrou demais no dia seguinte, tem muito cabelo naquela região, cresceu muito, parece que tá mal feito o teu corte, o teu acabamento, o cliente tem que voltar e cortar de novo, certo? Então evita entrar demais. Principalmente de todos que eu apontei aqui, a parte da nuca. Geralmente a galera vai lá em cima e fica muito esquisito, beleza? Vamos para a próxima. O oitavo erro vai ter gente falando assim, nossa Felipe, tem gente que faz isso? Tem, por isso que eu tô alertando. Na hora que tu for fazer um acabamento, não utilizar nenhum produto na hora que tu for fazer. Eu tô dizendo com a navalha. Vai fazer o acabamento com a navalha? Cara, utiliza algum produto. Pode ser um cremezinho leve, algo tranquilo, só para ajudar a deslizar. Não precisa usar o gel de barbear, porque o gel de barbear é caro e não tem necessidade de ter toda essa emoliência, porque aquela parte aqui, a pele é bem firme, o cabelo é um pouquinho mais tranquilo de fazer, muito mais fino do que a barba, então não tem necessidade. Passa um cremezinho e faz. Pô, Felipe, mas o cliente não reclama e tal, eu consigo fazer sem cortar. O problema é que em vários clientes tu vais passar e por mais que tu não corte, ele vai tirando uma pele e isso vai ardendo. E se não deslizar bem, tu vai raspar e vai ficar vermelho. Na hora pode não doer, mas depois, cara, arde demais. Eu, particularmente, já passei por várias vezes essa situação de o cara simplesmente, não, cara, não, vou fazer o teu acabamento tranquilo aqui, eu não passo o produto nem nada, faço rapidinho, a minha lâmina é boa, ó, minha lâmina é excelente.
Pior ainda, a lâmina excelente vai tirar ainda mais a camada de pele ali em cima, porque é uma lâmina muito afiada, né? Então na hora que tu tira, vai machucar e vai incomodar o cliente, tá? Alguns relatos de clientes que conversaram comigo já de falar que, cara, eu deixei de ir lá no barbeiro porque eu sempre voltava com a nuca totalmente machucada. E às vezes o cara até me dava uma cortadinha porque não deslizava muito bem. Pasme. Tem gente que não utiliza produtinho, né, um cremezinho para fazer o acabamento. Tem que ter. Por mais que o cliente não fale nada, ele vai sentir. Ah, mas tem cliente que não sente. Beleza, tem cliente que não sente. Ótimo. Mas a maioria vai sentir. E isso é um problema para ti. Então passa um produtinho, dá tudo certo ali, faz o acabamento direitinho e corre para o abraço. Beleza? Vamos para a próxima. E o nono maior erro, e é um erro que às vezes o cara sabe que está cometendo, mas ele não corrige, que é segurar e utilizar a tesoura da forma errada. Muita gente aprende da forma errada logo do início e leva isso pro resto da vida e sabe que tá errado. Mas acho que não vai ter problema, já tenho habilidade, ou então tem muita preguiça de aprender. Cara, não quero aprender isso daqui porque, vou ter que aprender tudo de novo e tal. Se tu não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Tua mão vai simplesmente ficar destruída, cara. Se o jeito que tu estás aplicando não é o correto, tu não vai ter durabilidade no mundo da barbearia. Antigamente, os caras não tinham essa informação e, aí não tem nem como culpar eles. Hoje a gente tem. E antigamente tinha muita gente com problema na mão, sabe? Aqui em cima, doendo tudo e tal. A minha mãe tem problema. Minha mãe aprendeu, pra ter uma ideia, a minha mãe abriu o salão dela cortando um cabelo só no curso. Então não ensinaram nada pra ela, simplesmente foi aprendendo enquanto abriu o salão dela. Então nem dá pra julgar. Aprendeu a segurar da forma errada, até hoje ela utiliza da forma errada, muito tempo no mesmo método. Mas não deixa isso acontecer contigo. Tu começou agora, estás nesse início, por acaso te ensinaram da maneira errada, cara, ajeita e volta a trabalhar, né? E começa a trabalhar da maneira correta. Tem um vídeo meu aqui te ensinando, tem um e-book, na verdade. O e-book meu ensinando qual é a maneira correta de pegar na tesoura. Eu vou deixar o link aqui, eu acho que daqui em cima. Aqui em cima, vem lá, clica no link, ele é gratuito, tá? Tu vais lá, vais aprender como segura e até mesmo alguns exercícios que vão te ajudar bastante. Esses são os 9 maiores erros, tá? Tem até mais coisa, claro, se tu acha que tem alguma coisa que eu não falei, coloca aqui embaixo. Eu só vou fazer um parêntese, tá? Em relação à lâmina. Cara, algumas pessoas ainda, hoje graças a Deus é um número muito menor, reutilizam lâmina. Vocês sabem que não pode reutilizar lâmina, porque tu pode passar doença de um cliente para outro. E existem casos disso, tá? De o barbeiro passar uma doença. Então, lâmina 100% descartável. Utilizou, mas é de pai para filho. Não quero saber. Fora. Tu não sabe, sei lá, tu não conhece o pai, tu pode passar alguma coisa pro filho, o pai às vezes não sabe, entende? Então, muito cuidado. Vários pais vão falar isso pra ti, tá? Cara, não precisa utilizar, usa a mesma aqui pra nós dois. Eu não utilizo a mesma, jogo fora e tal. Além de um cuidado contigo, tu ainda vai mostrar um profissionalismo muito bacana. Beleza, pessoal? Então, se tu acha que eu esqueci alguma coisa, um erro que geralmente o pessoal comete bastante, coloca aqui embaixo que vai ser bem bacana saber, certo? Pessoal, muita força para vocês nesse momento aí, sigam firmes, cara, sigam estudando para vocês saírem dessa situação que a gente está hoje muito melhor e lá na frente tudo vai melhorar, com certeza a gente não vai ficar assim pro resto da vida e quando tudo melhorar, eu quero que tu esteja muito melhor do que está hoje, beleza? Um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.